Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto um pouquinho fora da questão que eu sempre abordo aqui, mas que eu acho bem importante de conversar, tá? Porque é uma coisa que afeta todo mundo e afeta a sociedade, é uma coisa que dificulta a evolução da própria discussão de como a sociedade pode se organizar, poderia estar se organizando, por causa que tem essa interferência, esse ruído sempre presente, atrapalhando o diálogo, atrapalhando a conversa e trazendo fantasias para dentro da realidade, e as pessoas ficam então confusas e isso é um grande problema. Então, de quem que eu estou falando? Eu estou falando do pastor Silas Malafaia. Esse cidadão, então, aparentemente lançou aí um vídeo com uma lista das pessoas que ele considera que vão para o inferno. Agora, te pergunto, quem é Silas Malafaia para saber quem vai para o inferno e quem não vai? O cara recentemente aí foi condenado aí por vários desvios de dinheiro aí, de coisa que ele recebia do governo e não aplicava, né? Aconteceu vários rolos aí com esse louco está sempre perto de gente corrupta, sempre perto de pessoas que acabam até presas. Mas isso não vem ao caso. A minha proposta aqui não é atacar ao Silas Malafaia. Ele é apenas um dos aproveitadores, um resultado desse sistema, né? Então, o que a gente está vendo aí, né, acontecer? A gente está vendo a mesma técnica, aquela antiga da Inquisição, sendo aplicada agora. É vir com a ameaça do inferno, como se o inferno existisse, como se o inferno fosse real, né? As pessoas não se dão por conta, às vezes, que não existe essa história de inferno. Não tem céu, não tem inferno, não tem criação divina. Poxa vida, sabe? Uma lenda lá do Oriente Médio, lá da Idade do Bronze, chegando até aqui, para ter um cara agora na televisão ou em canais de YouTube com milhões de seguidores, falando que certas pessoas vão para o inferno. Vamos parar por aí, né? Tá chegando ao cúmulo do ridículo a situação aonde uma pessoa que se diz representante de uma entidade religiosa, se diz não, é representante de uma entidade religiosa, proprietário de diversas empresas, né, de vários segmentos, então se acha no direito de ser ele a pessoa que está julgando, sabe? Quem vai para onde, como se aquela lenda lá atrás, né, de mais de 2000 anos atrás, fosse real. E isso está acontecendo no Brasil de hoje, 2023. Entende? A gente está, assim, com um gravíssimo problema na sociedade, porque a religião ela está tomando uma proporção em um espaço que ela não é merecida, não é merecedora, sabe? Esse pessoal está toda hora cagando, literalmente cagando, tirando do cu um monte de regra, sabe? E eles têm esses canais aí com a alta visibilidade e engajamento. Não quer dizer, não valida, né, hipóteses, né? Não adianta ter 10 mil pessoas dizendo que o azul é vermelho, se azul é azul. E uma pessoa chega lá e dizer, olha, isso é azul. Não adianta, certo é certo, errado é errado, não adianta. Realidade é realidade, ficção, fantasia e desejo, né? Tu está projetando a tua vontade, isso aí é outra coisa. E a gente constantemente precisa lidar na sociedade com esse tipo de ataque, com esse tipo de interferência, porque não é nada mais do que isso na sociedade, a religião hoje em dia, né? É um ruído, uma interferência, é um problema, é um obstáculo para conseguir se chegar num diálogo realmente eficiente, é um obstáculo para conseguir se chegar com clareza
em informações. Existe, e é perceptível isso, gente, não é possível que só eu veja isso, sabe? É perceptível que esse pessoal utiliza de técnicas de comunicação, de propaganda, né, para justamente chegar nas pessoas. Eles colocam pessoas nos locais onde existe miséria, existe desespero, para justamente angariar mais gente e botar mais gente para trabalhar de graça para eles, em troca de nada, né? E é um sistema assim gigantesco que está sendo projetado há anos aqui no Brasil, e a gente não tem, aparentemente, assim, o poder político, o poder social de combater isso. Como pode? Sabe, o Brasil é gigante, nós somos aqui um país de enormes pensadores, sabe? Por que as pessoas não se pronunciam? Sabe, qual é o medo que as pessoas têm de chegar e dizer, olha, eu sou ateu, sabe? É tão simples, sabe? No que isso vai mudar? Será que as pessoas vão te odiar assim para sempre? Pode ser que sim, mas à medida que as pessoas começarem a se demonstrarem, olha, esse tipo de coisa aí, eu não acredito, por causa que não tem embasamento na realidade. Esse tipo de pensamento não é moral, não tem embasamento em pesquisa sobre moralidade. A quantidade de pessoas que tem agora programas de televisão, e tem bancos, e tem empresas, e tem propriedades, assim, essas entidades, assim, elas possuem fortunas, né? Não é só esses pastores aqui do Brasil, esses teleevangelistas brasileiros, mas também os americanos, que são quem começaram com esse negócio de teleevangelismo e começaram a influenciar aqui no Brasil e botar dinheiro aqui para dentro do Brasil, né? Então, é a própria Igreja Católica Romana que tem assim, um museu de artefatos roubados do mundo inteiro, né? E que é um estado onde cheio de padre, que não nasce ninguém dentro do país, sabe? A gente precisa assim abordar como comunicador, sabe? Pessoas que estão à frente da comunicação precisam começar a ter um questionamento muito mais cético com relação às afirmações que essas pessoas falam. Eu entendo que para caras que nem, por exemplo, o Silas Malafaia, fazer esse tipo de declaração, dizer que certas pessoas vão para o inferno, isso aí chama muita atenção, porque a mídia pega essas coisas, sabe? O absurdo sempre gera visibilidade, ao ponto de até eu mesmo estar fazendo um vídeo aqui sobre isso, mas o meu vídeo é de contestação, né? O meu vídeo é o oposto que esse pessoal gostaria de ver, sabe? Que é realmente falando, dando a real aqui, que porra, tá completamente no caminho errado isso aí. Essas pessoas que se dizem representantes aí de certas divindades aí estão usufruindo dessa influência que elas têm para causar mal para as pessoas, para modificar a forma que certas pessoas veem, interpretam e decidem suas vidas. Isso é muito negativo, o jeito que esse pessoal está agindo, e já vem de tempos, e o resultado a gente já está vendo aí há tempos, é um monte de gente pobre sendo explorada e não tendo nada em troca, né? É louco vendendo feijãozinho mágico, outro vendendo toalha mágica, outro vendendo toalha benta. Eu vi esses dias um vídeo de um cara vendendo vento, ele soprou para dentro do balão e disse, ó, tá aqui o sopro mágico, sabe, compra de mim. Não é possível, gente, sabe? Nós estamos num momento assim, ó, onde todo o estudo científico está disponível na internet. Tem assim a rodo, assim, pesquisas científicas, tem a rodo, assim, livros e books gratuitos na internet para se estudar a filosofia, para se estudar a ciência, para se estudar o básico da biologia, para se estudar evolução, para se estudar arqueologia, sabe? E o negócio é o seguinte, esse tipo de tópico, ele é interessante,
sabe? Tem um universo a ser descoberto, sabe? Em cada um desses campos tem coisas maravilhosas, assim, que depois que a gente passa a compreender, assim, nossa, assim, dá um alívio, assim, de entender as coisas, sabe? E eu, pelo pouquinhozinho que eu conheço, assim, que eu entendo um pouquinho, assim, cada insightzinho que eu tenho, assim, sobre esse mundo da ciência, né? Esse universo científico maravilhoso, das explicações incríveis, como a dificuldade que se teve para chegar à compreensão de algo, sabe? Para vir um cara aí dizer que existe inferno, voltamos aí para a caçada às bruxas, sabe? Por favor, sabe? É preciso que haja assim uma reação muito mais forte e negativa com relação a esse tipo de discurso, né? Esse tipo de verborragia, né? Onde as pessoas inventam as coisas assim e falam e tratam, lidam como se aquilo ali fosse verdade, enquanto que absolutamente não é. Mas assim, ó, não existe a menor hipótese, não existe a menor probabilidade, não existe. É assim, ó, menor do que 0,00000, sabe? Assim, não tem como acontecer, sabe? Um lance desses de arrebatamento, de ir para o céu, de ir para o inferno. Desculpa, pessoal, sabe? Mas se a gente começa a pensar que as coisas vão acontecer depois da nossa morte, a gente para de viver a nossa vida como a gente deveria de viver, sabe? A gente para de se preocupar com os outros como a gente deveria se preocupar. A gente para de se respeitar, sabe? A gente passa a ter inimigos em vez de perceber que a humanidade é uma só, a gente está junto, sabe? No mesmo planetinha de nada, dentro de um universo imenso, sabe? Completamente impossível até mesmo da gente explorar. E vinha um cara me falar que pessoas vão para o inferno. Olha, meu, isso aí me racha a cara, isso aí me envergonha, sabe? E me envergonha por causa que a sociedade, as pessoas não reagem a esse tipo de absurdo. E eu vejo muita gente comentando, documentando, né, demonstrando, mas realmente ali botar o questionamento, que porra é essa que tu tá falando, meu irmão, sabe? É aí que não entra ninguém, né? E ainda mais o Silas Malafaia, que tem aí fama de ficar processando as pessoas, sabe? É negativo, sabe? É negativo, as pessoas se sentem ameaçadas, mas na verdade, poxa vida, velho, sabe? Se tu tá aí agora de ditatorzinho de regras de quem vai pro inferno, pra internet, mano. Bah, meu, tu tá assim, ó, fora da realidade, fora da tua alçada, dentro da tua própria religião, né? Que tu não decide nada, né? É o teu Deus que decide, então, né? Te coloca no teu lugar, se tu é pastor, né? Cadê o bom senso mínimo, sabe? Para que existe tanta gente botando tanto ódio para dentro da internet, se na verdade o que a gente mais precisa nesse momento é inclusão e amor? Não dá para entender esse pessoal, sabe? Eles estão vivendo assim, tipo, sei lá, 800 anos, 900 anos assim de atraso, assim, de conhecimento. Muito triste, pessoal, muito triste ter que viver isso aí e ter que vir aqui fazer um vídeo sobre isso, sabe? Mas acontece que, do meu ponto de vista, assim, não dá para deixar passar esse tipo de coisa. Isso aí interfere em todas as camadas da sociedade, isso aí torna as pessoas mais pobres, isso aí torna os ricos mais ricos, isso aí manipula as pessoas a viverem de uma forma negativa e eu não consigo conviver com esse tipo de situação na sociedade, porque, porra, eu tô vivo aqui também, tô vendo isso aí interfere em mim, sabe? Isso me prejudica, como ateu, a existir, sabe? Não dá. Isso aí simplesmente, assim, abominável, lamentável, sabe? E é preciso ser repreendido, sim.
Tá? Então, era sobre isso que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, pessoal.